Conversas familiares de além-túmulo. Revista Espírita, 9 de março de 1858. Descrição de Júpiter, parte 3. Os animais. Pergunta 48. O corpo dos animais é mais material que o dos homens? Sim. O homem é o rei, o Deus terrestre. Pergunta 49. Entre os animais há os que são carnívoros? Os animais não se estraçalham entre si. Vivem todos submetidos ao homem, amando-se mutuamente. Pergunta 58. Mas não haverá animais que escapem à ação do homem, como os insetos, os peixes, os pássaros? Não, todos lhe são úteis. Pergunta 51. Disseram-nos que os animais são os servidores e os operários que executam os trabalhos materiais, constroem as habitações, etc. Isso é verdade? Sim. Os homens não se rebaixam, mas para servir ao seu semelhante. Pergunta 52. Os animais servidores estão ligados a uma pessoa ou a uma família, ou são tomados e trocados à vontade, como aqui? Todos se ligam a uma família particular. Mudais para achar um melhor. Pergunta 53. Vivem os animais servidores em estado de escravidão ou de liberdade? São uma propriedade ou podem mudar de dono à vontade? Eles se encontram em estado de submissão. Pergunta 54. Os animais trabalhadores recebem uma remuneração qualquer por seus esforços? Não. Pergunta 55. As faculdades dos animais desenvolvem-se por uma espécie de educação? Eles o fazem por si mesmos. Pergunta 56. Os animais têm uma linguagem mais precisa e mais caracterizadas que a dos animais terrestres? Certamente. Estado moral dos habitantes. Pergunta 57. As habitações de que nos deste uma amostra por teus desenhos estão reunidas em cidades como aqui? Sim. Os que se amam se reúnem. Só as paixões estabelecem a solidão em torno do homem. Se ainda mal, procura este seu semelhante, que para ele não é senão um instrumento de dor, porque o homem puro e virtuoso fugiria do seu irmão. Pergunta 58.
Os espíritos são iguais ou de diferentes gradações? De diversos graus, mas da mesma ordem. Pergunta 59. Rogamos que te reportes à escala espírita que demos no segundo número da revista e que nos digas a que ordem pertencem os espíritos encarnados em Júpiter. Todos bons, todos superiores. Por vezes, o bem desce até o mal, mas o mal jamais se mistura ao bem. Pergunta 60. Os habitantes formam diferentes povos, como na Terra? Sim, mas todos se unem entre si pelos laços do amor. Pergunta 61. Sendo assim, as guerras são desconhecidas? Pergunta inútil. Pergunta 62. Na Terra, poderá o homem alcançar suficiente grau de perfeição que o isente das guerras? Seguramente alcançará. A guerra desaparecerá com o egoísmo dos povos e à medida que compreendem melhor a fraternidade. Pergunta 63. Os povos são governados por chefes? Sim. Pergunta 64. Em que se baseia a autoridade dos chefes? No seu grau superior de perfeição. Pergunta 65. Em que consiste a superioridade e a inferioridade dos espíritos em Júpiter, considerando-se que todos são bons? Eles têm maior ou menor cabedal de conhecimentos e experiência. Depuram-se à medida que se esclarecem. Pergunta 66. Como na Terra há povos mais ou menos avançados do que outros? Não, mas os há em diversos graus. Pergunta 67. Se o povo mais avançado da Terra se visse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? A dos macacos. Lá os povos são governados por leis? Sim. Pergunta 69. Há leis penais? Não há mais crimes. Pergunta 70. Quem faz as leis? Deus as faz. Pergunta 71. Há ricos e pobres, isto é, homens que vivem na abundância e no supérfluo, e outros a quem falta o necessário? Não. Todos são irmãos. Se um possuísse mais que o outro, com este dividiria. Não seria feliz quando seu irmão se privasse do necessário. Pergunta 72. De acordo com isso, as fortunas seriam iguais para todos? Eu não disse que todos sejam ricos no mesmo grau. Perguntaste se haveria os que possuem o supérfluo e outros a quem faltasse o necessário.
Questão 73. Essas duas respostas nos parecem contraditórias. Pedimos que estabeleças a concordância entre elas. A ninguém falta o necessário. Ninguém possui o supérfluo, ou seja, a fortuna de cada um está em relação com a sua condição. Estais satisfeitos? Pergunta 74. Compreendemos, mas perguntamos ainda se aquele que tem menos não é infeliz relativamente àquele que tem mais? Não. Pode ser infeliz, desde que não é invejoso nem ciumento. A inveja e o ciúme fazem mais infelizes que a miséria. Pergunta 75. Em que consiste a riqueza de Júpiter? Que vos importa? Pergunta 76. Há desigualdades sociais? Sim. Pergunta 77. Sobre o que se fundam tais desigualdades? Sobre as leis da sociedade. Uns são mais ou menos avançados em perfeição. Os que são superiores exercem sobre os outros uma espécie de autoridade, como um pai sobre os filhos. Pergunta 78. As faculdades do homem se desenvolvem pela educação? Sim. Pergunta 79. Pode o homem adquirir bastante perfeição na terra para merecer passar imediatamente a Júpiter? Sim. Mas na terra o homem é submetido a imperfeições, a fim de estar em relação com os seus semelhantes. Pergunta 80. Quando um espírito que deixa a terra deve reencarnar-se em Júpiter, fica errante durante algum tempo, até encontrar o corpo ao qual deverá se unir? Ele o é durante certo tempo, até que se tenha liberado das imperfeições terrestres. Há várias religiões? Não. Todos professam o bem e todos adoram um único Deus. Pergunta 82. Há templos e um culto? Por templo há o coração do homem, por culto o bem que ele faz. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili,